Bom, gente, estamos aqui na nossa segunda aula de Airflow, né? E para começar, eu vou explicar o que é o Airflow. O Airflow é um gerenciador, né, que é um agendador para execução de pipelines. Significa que ele pode ser usado para agendar um pipeline para extrair dados, fazer um ETL. O que é um ETL? Né? Uma extração, transformação e carga de dados. Como também ele pode ser usado para gerar builds, tá? Então, ele é de propósito geral. É muito usado para quem é engenheiro de dados, é muito usado para quem é DevOps. Então, é um canivete suíço que você pode usar da maneira que for mais adequado para você. Então, o Airflow é bastante importante por conta disso, tá? Então, é uma ferramenta bem bacana. A gente vai estar vendo várias opções de uso dela aqui, né? Então, para começar, a gente vai ter um curso que vai. Não dá para ver tudo que o Airflow faz em um único curso, tá? Mas a gente vai começar a ver a operação básica do Airflow, tá? Como é que ele funciona, como é que ele pode ser usado, etc, tá? Para começar, vamos explicar aqui o que é um ETL, né? O ETL é o fato de eu extrair dados de um local e carregar em outro, né? Eu extrair dados de um lugar, transformar esses dados e na verdade, extrair, carregar esses dados e transformar e inserir. Porque hoje a gente tem o ETL e também tem o LT. Depois eu vou explicar melhor essa diferença, mas existem dois casos. Então, o Airflow é uma ferramenta que ajuda nesse sentido, no sentido de eu conseguir operar esses pipelines de dados, a geração de build, e ela é bem bacana porque ela se integra muito com a linguagem Python. Eu posso usar só Python? Não. Eu posso, dentro dos operadores do Airflow, chamar Bash e chamar a linguagem que eu quiser, mas é muito usado para Python. Né? Ele é uma ferramenta para Continuous Delivery, Continuous Integration e também para operação de dados em Python e de uso geral. Tá? Então, o Airflow é isso, é um orquestrador. É um orquestrador, é alguém que vai gerenciar, agendar, executar e conseguir gerar builds, fazer testes, né? Então, você cria um pipeline de execução com agendamento, tá? Certo? Então, é uma ferramenta bastante importante, é muito usada e ela basicamente ela orquestra um fluxo de dados. Mas entenda, eu também posso usar ela para Continuous Integration e Continuous Deployment, tá? Aí, porque ela é uma ferramenta de fluxo de dados, assim como é o GitLab, tá? Assim como é o GitLab também. Então, ela consegue criar builds, consegue operar dados, também consegue gerar deployment. Aí é a questão de você, dentro dos operadores, fazer o que você quiser. Mas vamos entender o que são operadores, o que são tarefas, né? E o que são a questão de ciclos, tá? Ou seja, o Airflow trabalha com Directed Acyclic Graph, ou grafo direto acíclico, né? Porque ele não é cíclico, ele não tem loops eternos, entendeu? Então, basicamente, por exemplo, eu tenho um grafo aí que ele tem um start, um início, tem uma tarefa 1, tarefa 2, que a gente chama de tasks, tá? Que dentro dela vai ter operadores, e a tarefa 3 que depende da 1 e da 2 para finalizar, certo? Ele funciona assim o Airflow. Então, ele funciona com tasks que tem operadores dentro de um grafo, tá? E você monta o grafo, tá? Então, você monta o grafo, a partir do grafo, e ele roda em um determinado horário do dia, tá? Cada tarefa dessa pode ter operadores que fazem operações, como deploy, testes, é, carga de dados, dentre outras coisas, tá? Então, é uma ferramenta genérica que pode servir tanto para build, para deploy, como para carga de dados, ou para engenharia de dados, tá? Então, o Airflow, então, é uma plataforma para programar de forma programática, monitorar, agendar, né, ou programar alguma coisa, ou um workflow, ou criar uma pipeline, certo? Ou seja, uma ferramenta que você pode diretamente criar o fluxo ou pipeline de carga de dados, de deploy ou de build de uma aplicação, tá? Então é um canivete suíço para isso. E é bem interessante a ferramenta por conta disso. Então, o Airflow, ele é dinâmico, ele é escalável, porque ele pode rodar vários nós, então você pode rodar ele em um único nó, como você pode rodar em cluster, e ele tem interface gráfica. Então, é uma ferramenta bem versátil, bem interessante, bem bacana. Ele tem alguns componentes que eu vou falar aqui. Então, vamos ver aqui os componentes do Airflow. Ele tem um banco de dados, ele tem um agendador, que a gente chama de scheduler, é um agendador executor. Ele tem nós, ou workers. Esses workers vão executar as tarefas, tá? Você pode ter um worker, você pode ter 20 workers. Isso depende de configuração dentro do Airflow.
Eu tenho logs de execução das tarefas, eu tenho um servidor de web com interface gráfica que eu consigo olhar as tarefas, como é que elas estão, se elas estão executando ou não, se elas estão agendadas ou não, entre outras coisas, tá? Então vamos prosseguir. Ah, agora eu entendi! Ou seja, os principais componentes do Airflow são o Web Server, o Scheduler, que vai fazer os agendamentos, tem o MetaStore, que é o banco de dados, que vai guardar os dados, o Trigger, que ele vai startar as DAGs, a Query, que é a fila das DAGs, o Worker, que é o Work Node, e o Executor, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. As DAGs não podem ter ciclos ou loops infinitos, elas podem começar e terminar. Se você colocar uma DAG com loop infinito, provavelmente o validador do Airflow vai te avisar disso e vai dar problema. Então a gente tem que montar um ciclo ou um grafo que comece e termine, tá? E aí eu tenho operadores do tipo bash, que são para o shell, SSH, para se você conhece bash, você sabe disso, que fazem comandos como echo, ls, tcp/ip, comandos de SSH, dentre outros. Ou seja, a estrutura do Airflow funciona da seguinte forma: tem uma DAG, que é o grafo que eu montei, que pode ter múltiplas instâncias de execução. Que a DAG é formada por tasks, que são tarefas, que tem operadores, sensores, dentre outros. Tá? Que pode ter múltiplas instâncias das tasks. Ou seja, eu posso estar executando em mais de um nó do Airflow. Então, o Airflow é uma peça desse tabuleiro do Big Data e também do contínuo, da parte de integração contínua e de entrega contínua, tá? Você pode olhar o Airflow por esses dois lados, né? Porque eu posso tanto fazer um ETL de dados, como eu posso fazer um ETL para gerar build e entregar um executável, tá? Então eu posso receber, extrair teradados, eu posso trabalhar esses dados, eu posso notificar e eu posso disponibilizar no final dashboards com Tableau, Power BI, dentre outros, tá? Então é uma ferramenta bastante bacana porque ela é tanto usada pelo pessoal de integração contínua e integração contínua, como também é usada pelos engenheiros de dados. Então é uma ferramenta usada para os dois casos. Cada task, cada tarefa pode ter uma instância. Eu posso ter uma tarefa, por exemplo, que conecta no banco de dados e insere o valor. Eu posso ter uma tarefa que faz só um eco. Então, cada tarefa, a gente vai ver várias tarefas aqui durante o curso, tá? E eu posso ter um workflow que é um conjunto de tarefas, né? Eu tenho uma tarefa que depois se chama outra e assim por diante. Cada tarefa monta esse workflow do Airflow. Ou seja, no fim, o que a gente vai fazer no Airflow é um pipeline, é um fluxo de dados. É um fluxo de dados que vai te permitir. A gente fala de dados, mas também pode ser um fluxo da aplicação, né? Eu posso fazer o build da aplicação, eu posso fazer o deploy da aplicação também, tá? Então, entenda que eu tenho DAGs que possam fazer tanto as tarefas dos dados, como eu posso fazer o deploy de aplicações. O Airflow faz as duas coisas. E é isso que é bacana na solução. Ele é muito integrado também com as ferramentas de dados que são feitas em Python, em sua maioria, como o Spark, o Pandas, etc. Mas também a mesma ferramenta pode fazer até integração de código em Java, porque ele usa o Bash também, tá bom? Então as duas opções são disponíveis, né? O que o Airflow não é? O Airflow não é uma ferramenta que faz o streaming de dados, nem um data processing network, framework. Ou seja, ele não é um framework para processar dados, ele é genérico. Você pode usar o Spark dentro dele, você pode usar o Pandas dentro dele, você pode usar o Git dentro dele, você pode usar o que você quiser, mas é uma ferramenta genérica. Os operadores, como um Bash Operator, pode executar o que você quiser, tá? Eu mesmo uso nos meus processos para usar um conjunto de tarefas diferentes, tá? E aí ter escolhas diferentes para tarefas diferentes, tá? Então é um canivete suíço o Airflow, tá? Dito isso, né? Vamos prosseguir aqui, certo? Dito isso, a gente tem duas formas de trabalhar com Airflow. A forma mais comum é com um único nó, né? Mas se, por exemplo, se você tiver problema de performance e as suas tarefas começarem a ficar lentas, você pode trabalhar com mais de um nó do Airflow, ou seja, você pode instalar o outro Worker Node, que a gente vai ver no vídeo posterior. A gente vai ter esse curso, a parte básica, e mais na frente eu lanço uma parte mais avançada, tá bom? Eu posso trabalhar com um Work Node, como eu posso trabalhar com vários Work Nodes, tá bom?
Então, eu trabalho com Worknote, que trabalha e tem uma fila que a gente chama de query, que é o que vai estar executando. Eu vou mostrar aqui essa fila para vocês. E eu posso trabalhar com vários Worknotes, tá bom? Isso é a escolha de projeto ou de arquitetura de vocês junto ao Airflow, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então eu posso trabalhar com mais de um Worknote, cada um compartilhando sua fila, o Masternode gerenciando tudo. E lá no Masternode vai estar o Web Server, né? Que vai estar mostrando para o usuário o que está acontecendo, tá bom? Inclusive, eu vou mostrar aqui essa interface gráfica, como é que ela funciona, etc. Vai fazer parte do curso. Vamos começar eu mostrando aqui a interface gráfica, né? O Webflow tem essa interface gráfica, você consegue ver aí cada DAG. Eu tenho um all, né, que é o usuário que é dono daquela DAG. Quantas vezes executou, e vai ter uma bolinha verde, amarelo, vermelha. A verde é o que deu certo, a amarela é que ele está executando ainda. Vermelho é o que deu errado, né? O schedule é o agendamento dele. O last run é a última vez que ele executou. E eu tenho o número de vezes que ele falhou lá no recent task que ele está agendado, que está na fila. Eu tenho as ações de executar ali no playzinho, né, de recarregar ali no reload ao segundo, ou de apagar aquela DAG, tá? Para criar uma DAG nova, basta colocar na pasta DAG um arquivo Python, conforme que a gente vai aprender aqui. Com um certo tempo, o Airflow reconhece essa DAG e mostra na tela, tá? Então, você colocando lá nessa pasta, ele vai reconhecer e colocar na tela. Então, o Airflow ele faz parte de uma coisa chamada Data Pipeline, que eu vou trazer dados, vou trabalhar os dados e vou jogar no Data Warehouse ou no Data Lake. Para quem não sabe o que é Data Warehouse e Data Lake, depois eu vou fazer uma aula específica sobre isso, tá? Mas o Airflow também é usado para integração contínua. Então é bom que você aprende por dois casos, né? Quem trabalha com dados vai usar o Airflow, quem trabalha com integração contínua também usa o Airflow. Como é que funciona uma DAG do Airflow, né? A DAG do Airflow trabalha com operadores. Por exemplo, eu tenho aí o caso do Bash Operator. O que é um Bash Operator? É um operador que pode fazer comandos bash. Por exemplo, aí eu tenho T1 igual a Bash Operator e o ID dele é print date. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o comando date, né? Esse comando date do bash, tá? Eu tenho um T2 que é um bash operator, né? E aí eu tenho o ID dele é sleep, ele depende do passado ou não, é false, ou seja, ele não depende do passado, ou seja, das tasks anteriores. E o comando dele é sleep 5, ele vai dormir por 5 segundos e ele vai tentar fazer isso 3 vezes, que é o retries, tá? Então, eu tenho operadores, né? Eu posso ter dois operadores, eu posso ter a dependência dos operadores, né? Por exemplo, esse operador Bash Operator, ele basicamente, o template lá depende do print date, e o sleep também depende do print date. A gente pode definir a ordem desses operadores. Como é que eu defino a ordem, né? Vamos tentar entender isso. Eu tenho, por exemplo, se é um operador, a parte principal do Andeg, tá? Do Andeg. Vocês vão ver vários exemplos de DAG aqui na descrição do vídeo, tá bom? De arquivos de DAG, etc. Tá, mas eu vou mostrar uma DAG para vocês simples. Essa DAG é tutorial. Ela tem o Default Argumentation aí, que ele tem os parâmetros. Se ela depende do passado, é falsa, ou seja, ela não depende de nenhuma task anterior, de uma DAG anterior, na verdade. Ela tem um e-mail, que se ela vai mandar um e-mail ou não na falha, se ela vai mandar um e-mail ou não na tentativa, né, o número de tentativas que ele vai fazer, se falhar uma vez, ele vai tentar uma vez, porque o retries aí tá 1, e tem um retry delay, que aí no caso é 5 minutos. E cada 5 minutos ele tenta de novo se ele falhou. Ele tem uma descrição, que é o nome aí é a Simple Tutorial DAG, ou o tutorial de DAG simples. Tem um schedule, que ele vai rodar aí nos dias de primeiro, né? Todo dia primeiro ele roda. O start date, que do caso aí, ele vai começar a rodar no dia 1º de janeiro de 2021. O catch-up tem duas opções, false ou true. Se você botar false, ele começa a rodar de hoje para frente. Se você botar true, ele vai rodar tudo do passado, ou seja, se ele roda todo dia, dia 1º de janeiro de 2021, ele vai rodar no dia 1º de janeiro, ele vai rodar como se fosse o dia 2 de janeiro, do dia 3 de janeiro, até chegar o ano, ele vai rodar muitas vezes. O tag é mais como um localizador dessa DAG, que tem exemplo, e aí é as DAG, tá? Eu vou mostrar isso no Airflow agora. A gente vai ver executando no Airflow, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Bom, gente, vamos lá. Eu estou aqui com a tela das DAGs abertas aqui. Aqui a gente vai ter todas as DAGs, né? Aqui tem as ativas, né?
as DAGs que estão ativas e as que estão pausadas, tá? Provavelmente, no teu caso, provavelmente a maioria vai estar inabilitada, tá? Bom, eu vou entrar aqui numa das DAGs, aqui eu tenho um Alô Mundo, por exemplo, eu tenho várias. Eu vou entrar numa das DAGs que se chama tutorial, certo? Vai carregar aqui. Uma vez que eu tenho uma DAG de tutorial, eu tenho aqui, basicamente, ele vai mostrar as informações de DAG, que são as tasks, né? Ele tem 3 tasks aqui. Uma chamada print date, outra sleep, outra templated, tá? E aqui eu tenho os tempos de execução de cada uma das tasks, tá? Eu tenho um gráfico, a gente pode ver aqui. Ou seja, eu tenho um gráfico aqui com print date, sleep e templated, tá? É basicamente essas 3 e vamos prosseguir. Bom, gente, vamos prosseguir aqui, né? A gente tem aqui a DAG tutorial, né? A gente viu aqui, eu vou aumentar aqui, dar um zoom, né? Trazer aqui. A gente vai ter aqui a task print date, a sleep e a template, tá? Aqui eu consigo ver o gráfico de Gantt, né? O gráfico de Gantt vai mostrar a duração de cada tarefa, né? Das 3 tarefas, né? A gente pode ver aqui que a segunda tarefa aqui, ó, teve uma duração de 0,05, né? Aqui, na verdade, ela esperou, né? Ela teve uma espera e depois uma execução. E aqui é a terceira tarefa aqui, ó, com um tempinho menor aqui, tá? Tá certo? Com um tempinho menor. A primeira tarefa, aqui, se você ver a duração aqui, ó, tempo maior, né? Segunda, esperou e depois executou. E depois eu tenho um tempo menor, tá bom? Vamos lá, algumas coisas que interessam. Cada DAG você pode vir aqui e ver o código, tá? E a gente vai ver o código dessa DAG, tá? Como é que funciona esse código, tá? Primeira coisa, eu vou aumentar, tentar dar um zoom aqui para você enxergar bem o código, tá? A gente vai ter aqui from future import annotations, é para usar as notações do Flow, depois a gente vai ver. A classe datetime e timedata que a gente vai usar bastante e a detent, que é para a parte de agendamento, tá? Eu importo a DAG, que é o principal classe da DAG, e o bash operator, que vai trabalhar com operações bash. Aqui eu começo a minha DAG, né? O nome dela é tutorial, e eu vou dizer que ela não depende do passado, ela tem um e-mail aqui, tem um e-mail em caso de falha, tem um e-mail, ela não vai mandar um e-mail em caso de retentativa, né? Ela vai dar uma retentativa e ela vai dar a retentativa a cada 5 minutos. Aqui tem a descrição da DAG, né? O schedule, que ela vai rodar a cada um dia, começando daqui. O catch-up, a gente já falou dele, que é basicamente para o false, é para dizer que ele vai começar daqui para frente, ele não vai começar de 1º de janeiro de 2021 para cá. E aqui eu tenho um operator que é o T1, que é o que ele faz o date, e o outro que ele faz o sleep, né? Já viu isso? Esse T1 docmd é documentação, tá? Aqui eu consigo colocar a documentação da DAG, ó. Tudo isso aqui, ó, docmd é documentação, como isso aqui também, o dedente aqui é da template command, tá? E aí eu tenho o bash operator que basicamente ele vai fazer esse template command que por enquanto ele não faz nada, né? Tá tudo comentado aqui, ó. Senão, se eu descomentar, ele fazia um for do i até o range 5, né? E aqui que é bacana, gente. Aqui eu estou definindo como é que vai funcionar o grafo. Ou seja, primeiro vai vir T1 e depois eu abro aqui um colchetes porque T2 e T3 vão estar em paralelo, né? E basicamente é isso. Aí eu defino, se você for olhar lá no grafo, ó, T1, depois T2, T3, se você for olhar lá no grafo, tá aqui, ó, T1, T2, T3, né? Agora dá para ver que tá maior, né? T1, T2, T3, certo? Então é basicamente isso, né? Vamos prosseguir. Bom, gente, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona no Bash, né? Como é que lá no Bash eu consigo, por exemplo, achar a pasta do Airflow, que pastas devem ter, etc. Vou dar um comando ls aqui, né? Vocês vão ver que basicamente vai ser gerado um arquivo Airflow config, o Airflow DB é o banco de dados do Airflow, tá? E as DAGs vão estar na pasta DAGs. Por exemplo, se eu criar uma pasta, quiser criar uma DAG nova, basta colocar na pasta DAGs. Eu vou entrar na pasta DAGs aqui, vocês vão ver, e eu vou mostrar aqui os arquivos. Eu vou estar com uma DAG aqui chamada Alô Mundo DAG. Eu vou mostrar o conteúdo dela, tá? Cache Alô Mundo, tá? Deixa eu mostrar do começo. Na verdade, eu não vou dar um cache, não. Eu vou dar um nano para mostrar nano, Alô Mundo. E aí, vamos lá.
A gente vai ver aqui do início, ó, eu tenho os imports do Future, do datetime e do tetwrap dedente para documentação. Tem um from airflow import DAG, né, que é o import da própria DAG, e o bash operator. Aí eu tenho o with DAG alô mundo aqui, tá? Basicamente isso. Aí eu tenho meus default argumentos, que ela não depende do passado, e-mail falha, tudo que a gente já viu. A minha descrição, a primeira DAG, né, do curso, né, aí está escrito errado, vou corrigir. Eu tenho o schedule, o time dev, o start time, etc. E aqui eu tenho minha DAG, que faz o bash operator, alô mundo task, e ele dá um eco alô mundo. E aqui eu só chamo a T1, porque eu só tenho a T1, né? É basicamente isso, né? Uma vez que eu fiz isso, a DAG alô mundo carrega lá no Airflow. Eu vou mostrar aqui, tá? E aí você já consegue executar ela, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir, tá? Por exemplo, nesse exemplo aí eu tenho três operators, né? O bash operator, o T1, o T2 e o T3, tá? E aí eu vou fazer um esperar pelo outro, né? Ou seja, eu vou definir qual é a ordem de execução desses operators, né? Basicamente isso, tá bom? Para fazer isso é bem simples, né? Eu vou dizer que T2 e T3 esperam para o T1. Se eu quisesse fazer linear, eu botaria T1 maior maior, T2 maior maior, T3. Tá? Então funciona dessa forma, tá? É relativamente simples fazer isso, tá bom? E aí? Como é que tem várias formas de eu dizer que uma task espera a outra, né? Tá? Tem várias formas de eu fazer isso, tá bom? Uma forma é usar o T1.set downstream T2. T1 espera para T2 ou T2 set upstream T1, né? Isso aí ele fala que o T2 vai depender do T1, né? Basicamente isso. T1 maior, maior. T2 é o shift operator, né? O bit shift operator. Né? T2 espera para o T1. No caso aí, T2 menor, menor. T1 né? É a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. E aí eu posso dizer que T3 depende de T2, que depende de T1. T1 maior, maior T2, maior, maior T3. O Airflow tem os conceitos de upstream e downstream DAG. A downstream DAG é aquela tarefa que agrupa todas as outras e vai para a tabela final. Vamos imaginar que eu tenho um pipeline de dados, ele vai jogar no destino final a downstream DAG. A upstream DAG, ela basicamente ela termina numa tarefa intermediária, tá? Eu vou ter o conceito também de sensores. Sensores esperam ou verificam se uma task terminou. Por exemplo, eu tenho um sensor task A, sensor task B, eles vão esperar as tasks A e B terminarem, eles vão fazer esses sensores para a DAG downstream DAG ela terminar. Então, esses conceitos existem dentro do Airflow e você pode montar a sua DAG de várias formas, né, a partir desses conceitos, tá? Que a gente vai estudar agora nos próximos slides, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Uma coisa importante se observar é que se eu tiver mais de uma DAG, ele vai carregar todas as DAGs que sejam públicas. Ou seja, DAGs que tiverem dentro de métodos não vão ser descobertas pelo Airflow. Tá? É importante que a DAG esteja acessível e pública dentro do arquivo que você está trabalhando. Então, existem formas de organizar as DAGs com downstream e upstream. Por exemplo, se vocês olharem à esquerda, eu tenho OP1 maior maior OP2. Tá? É equivalente com OP1 a um downstream da OP2. Ou seja, a OP2 ela basicamente espera pela OP1. OP2 menor menor OP1, ou seja, no caso aí a OP2 vai esperar pelo OP1, a OP2 set upstream OP1. Eu posso fazer OP1 maior maior OP2 maior maior OP3 menor menor OP4, né? Eu posso dizer que a OP1 é um downstream OP2, OP2 um downstream da OP3 e o OP3 é um upstream da OP4, né? No exemplo 4 tem um DAG maior maior OP1 maior maior OP2 OP1.DAG, a DAG que vai virar OP1 é a própria DAG, e o downstream da OP1 é o OP2, né? O terceiro exemplo, eu tenho o OP2 e o OP3 rodando em paralelo, né? Então tem o OP1, OP2 e OP3 em paralelo, e depois o OP4. Aí eu posso fazer a mesma coisa com set OP1.set downstream OP2 e OP3, tá? Então são formas diferentes de fazer o schedule, né? Ou a ordenação, que a gente chama de bitwise do Airflow, tá? Você pode organizar e ver o grafo, né? Você pode organizar dessas várias formas e ver o grafo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir.
E aí eu tenho mais um exemplo de uma DAG, né? Eu tenho o ID da DAG, o schedule, né? A gente vai usar agora o Python Operator, né? A gente vai mostrar como é que funciona o Python Operator, o start date, o catch-up, que eu vou explicar mais uma vez, e as tags, tá? O schedule está none, ou seja, ela não tem agendamento, tá? Como é que eu faço o agendamento do Andeg, né? Vamos tentar entender um pouco desse processo. O agendamento tem várias formas. Tem o non, né? Tem que ela não executa, ela não está agendada. Tem o once, ela executa uma vez. Tem hora, né? Que é o zero, asterisco, 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 né? Que é a hora, né? Você vai rodar em cada hora. Eu posso rodar uma vez por dia, que é o 00, asterisco, asterisco, asterisco. Eu posso rodar uma vez por semana, que é o 00, asterisco, asterisco, 0. Eu posso rodar o mês, né? A meia-noite do mês, do primeiro dia do mês, né? É o primeiro dia. Eu quero rodar, né, uma vez no ano, na meia-noite do 1º de janeiro. Então, ali dia 1, primeiro, né, de janeiro, né? Mês 1, tá? Então, com essas combinações de regra de expressão, você consegue agendar o teu, escalonar o tua DAG, né, tuas tasks. E eu vou falar um pouquinho do que é o velho catch-up, né? O catch-up, ele define se você vai rodar de hoje para frente, quando o catch-up é false, ou true, que aí ele vai rodar do passado, né? Dos intervalos passados, né? Incluindo os past intervals, que ele chama de backfilling, ou backfill. Ele vai rodar, por exemplo, vamos dizer que eu agendei para começar a rodar de 2021. Uma vez por mês, vai rodar em janeiro de 2021, fevereiro de 2021, março de 2021, abril de 2021, até chegar na data corrente. Então vai rodar isso várias vezes, tá? Funciona dessa forma, tá bom? Então cuidado com se você vai habilitar o catch-up. Se você deu um start date uma data muito antiga, ele vai ficar rodando muitas e muitas vezes. Então tome cuidado com esse tipo de opção. Então, se o catch-up para true, ele vai rodar do start date até a data de hoje, tá? Aí eu tenho um bash operator, né? A gente já viu o bash operator, então posso ter o alô mundo task, tá? Aí eu dou um eco alô mundo, a gente já viu isso funcionando. Vamos lá, eu vou mostrar agora como é que eu executo manualmente uma DAG, né? Tá. Basicamente, para executar uma DAG, eu preciso vir aqui, ó, no playzinho aqui, trigger DAG. E aí ele vai começar a executar. Quando ele começa a executar, ó, amarelinho aqui, ele já executou 2 vezes com sucesso. Foi rápido, ó, 3 vezes com sucesso. Se eu clicar aqui, a gente consegue ver aqui as 3 vezes, né? Uma foi schedulada, as 2 foram manual. Né? Você consegue vir aqui na execução, no Run ID, tá? E você vai ver aquela execução, né? Você vê aqui que funcionou a execução, né? Basicamente isso, tá? Você consegue ver aqui, consegue ver os tempos de execução e etc. Então é bem simples, né? Não tem nada de complicado nisso, tá? Vamos lá, vamos prosseguir, né? Bom, gente, agora vamos ver uma DAG bem simples para começar, que ela faz um processo de ETL. Então, eu tenho um método extract, transform, load, tá? Ok? O LT, né? Extract, load, transform. Então, aí eu tenho a definição da DAG, né? Eu não fiz schedule ainda, por enquanto, tarefa de casa vocês fazerem o schedule, né? Dessa DAG aí, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou ter 3 métodos em Python. E aí é bem bacana com um exemplo em Python. Depois a gente vai ver um exemplo mais complexo em Python. Vamos por exemplo simples, depois a gente vai para o mais complexo. Eu tenho um método aí, extract, load, transform, 3 métodos. Um extract traz a informação e aí tá fixo data string com o valor de um JSON, tá? E aí ele bota o TI, que é uma lista com o dicionário com esse valor aí, order data, aí tem o valor lá, você pode vir no extract. O load carrega, ele faz em vez do push, ele faz o pull, né? E o transforma os dados. Então, são 3 métodos em Python que faz 3 operações em Python. Eu vou ter no o extract task, o Python operator, que chama o método extract. Ali eu tenho um Python call label extract. Eu tenho um transform task, que chama o método transform, e o Python operator,
load task que chama o método load. Ali onde tem Python call label load, ele chama o método load, tá? Bem simples. E aí no fim eu defino a ordem dos três, né? Defino a ordem dos três. Aí eu tenho o extract, transform e load, tá? É TL, tá? Vamos ver isso rodando no próprio Airflow, né? Eu vou mostrar rodando aqui e a gente vai ver que funciona a coisa. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar aqui a DAG do ETL, né? Deixa eu vou aqui no raiz do Airflow. Vamos lá, vamos procurar das nossas DAGs aqui a DAG do ETL, que é a tutorial DAG aqui, né? XS. Deixa eu só ver se eu estou na certa. Para ver aqui o gráfico, ó. Extract, transform, load, tá? Meu código. Importei o JSON, test wrap. Aí eu tenho a minha DAG aqui com aqueles parâmetros, né? E aí eu tenho o método extract aqui. Tem o método transform. E eu tenho o método load, né? Aí eu vou ter o Python operator, o extract task, né? Que vai chamar o método extract. Aqui é a documentação, tá, gente? O transform, que vai chamar o método transform. E o load, que vai chamar o método load, né? Aí eu defino a ordem aqui, ó. Tá bom? Vamos executar ela, né? Primeira coisa, eu vou ativar ela aqui. Tá ativa. Como ela não tem schedule, para executar ela tem que ser manual, né? Então, vou executar ela aqui de forma manual, né? Eu vou vir aqui, vou executar ela aqui manual, deixa ela executar, né? Vamos lá, vamos esperar ela rodar aqui. Então, aqui ó, running, tá rodando. Você vê aqui horário, ela tá rodando aqui. Consegue acompanhar que ela tá rodando. Vamos esperar terminar aqui, tá? Ó, terminou. Terminou uma vez. Posso vir aqui, né? Posso vir na DAG aqui, sucesso. Vamos olhar algumas coisas aqui bacanas, ó. Executou, né? Aqui eu tenho o extract, transform e load, as três, né? Aqui é o tempo total da DAG, né? Certo? Eu tenho um Gantt aqui, com as três tarefas. O que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho um calendário, né? Vamos ver aqui, aqui, ó, rodou aqui hoje, verdinho, né? Eu tenho a duração da task, que aqui ele só teve uma duração, né? 19 milissegundos. O número de tentativas vai ter só uma. O length time, é o tempo que ele leva para rodar aqui, ó, 10 segundos. Tá? E o gráfico de Gantt, que a gente já viu, né? Além disso, eu tenho um log. Um log aqui que eu consigo ver cada parte aqui da minha DAG rodando, tá? Do extract. Ó, ele vai mostrar aqui tudo bonitinho, tá? Então, rodei aqui uma DAG com Python. Tarefa aí de casa, fazer uma DAG de vocês com Python, tá bom? Para fazer o que vocês quiserem, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Espero que vocês tenham gostado do curso até o momento. Eu vou mostrar agora algumas coisas que você pode fazer em linha de comando, né? Com Airflow, tá? Esse link que vocês estão vendo aqui embaixo é um link do notebook. O notebook é uma ferramenta chamada Jupyter Notebook que a Google fornece gratuitamente na web, numa plataforma chamada Colab Research. Aí eu vou abrir essa ferramenta e vamos ver alguns comandos do Airflow, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar como é que a gente pode chamar o Airflow do command line, tá? Bom, gente, esse link eu vou colocar lá na descrição do vídeo, tá? Sem maiores problemas, tá bom? Vamos lá. Eu vou executar aqui esse notebook, tá? Deixa eu dar o zoom aqui para ficar melhor para vocês. Eu vou instalar o Airflow aqui. E aí é bom que vocês vão acompanhando a instalação de novo. Eu vou instalar o Airflow aqui com pip, tá? Ele está inicializando aqui, deixa ele inicializar. Espero o Airflow de novo. É uma ferramenta que você pode chamar tanto na web como em command line, certo? E aí eu vou criar o diretório Airflow, tá? Esse CD aqui é para entrar no diretório Airflow dentro desse Jupyter Notebook, tá? Então eu vou executar aqui, olha, ele ainda está executando a instalação, né? Vai dar o CD e o PW dele vai mostrar que eu estou basicamente naquela pasta do Airflow. Então eu estou fazendo um processo de novo
de instalação do Airflow para poder usar ele, né? Tá? É basicamente isso. Lembrar que esse link eu vou estar compartilhando esse link com vocês na descrição do vídeo, tá? Vocês vão poder acessar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então ele está ainda instalando o Airflow aqui. Esse processo demora um pouco mais. Aqui vai dar o PWD. Esse maked vai criar o diretório de DAGs. Lembrar que o diretório de DAGs é onde você vai colocar seus arquivos Python contendo as DAGs. Olha, já executou tudo aqui. Então a gente já tem aqui, se você ver aqui, o Airflow, DAGs aqui, bonitinho. Eu vou entrar nas DAGs, tá? Eu vou escrever, se dá um write file que ele escreve, o tutorial DAG, tá? É aquela tutorial DAG que a gente já viu, né? Que tem o extract, load, né? Aquele basicamente que a gente já viu, tá? Vou passar aqui, tá bom? Deixa eu passar aqui. Aí eu vou no Airflow, cd content Airflow, vou inicializar o banco de dados, né? Isso aqui só faz na instalação, tá, gente? É lógico que se você usar o notebook, como toda vida ele reseta o ambiente, você vai ter que instalar de novo. Vou startar o schedule, preciso rodar o schedule. Ó, vou mostrar aqui o log, tá rodando o schedule. Aí eu vou executar, se eu dar um trigger do tutorial DAG. O tutorial DAG, eu vou executar, certo? Vocês vão ver que ela está em fila, aqui ó, state queued, está em fila. Eu vou listar as tarefas, as tasks do tutorial DAG, vocês vão ver que vai estar o extract, load, transform. Esse cheat sheet vai dar uma ajuda dos comandos do Airflow, né? Então você consegue ver aqui todos os comandos que o Airflow tem em command line. Vou mostrar aqui a data. Vou executar aqui o teste com o tutorial DAG, então ele vai executar o tutorial DAG aqui para mim. Está executando, ó, fez o tutorial DAG. O run task load, né? E aí, ó, executou com sucesso. Vou mostrar a árvore, né? Vocês vão ver que vai chamar primeiro o extract, depois o transform, depois o load. Vou mostrar aqui que o tutorial DAG ainda tá em queued, está em fila, né? Porque eu mandei dar o trigger lá, né? Eu executei ele manual e o trigger, tá? Vou mostrar as execuções que teve nessa data, né? Do dia 1 do 8 ao 27 do 8. Tá? Ele vai executar duas execuções. Aí eu vou mostrar o log aqui do schedule. Vou rodar o schedule, né, gente? Ele tá lá em fila. Vou deixar o schedule rodando direto aqui para ele executar lá aquele DAG lá. Então vai tentar conectar. Ó, não conseguiu conectar. Vou deixar ele conectar lá no banco. Vai tentar algumas vezes e aí ele vai schedular aquele tutorial DAG, tá? Então eu posso também usar o Airflow via linha de comando, tá? Então aqui ele já conectou, né? Parou aqui, já está conectado, tá? Então ele vai o schedule é quem faz a execução, né? Em si. Se você não tem o schedule rodando, tudo fica em fila, tá? Nada executa. Então é importante que tenha o schedule rodando, tá bom? Tá bom? Deixar ele rodar aqui e é isso, né? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, vou mostrar algumas DAGs para vocês, né? Eu vou vir aqui na raiz, tá? E aqui tem vários exemplos de DAGs já prontas, tá? Eu vou mostrar alguns que são importantes, tá bom? Vamos começar, né, com o Python Operator, né? Vamos começar aqui. Tem vários aqui, ó, de sensores, né? Vamos começar pelo Python Operator. Então aqui eu tenho o Python, o exemplo de Python Operator, né? Como é que eu executo com Python. Eu vou para o código-fonte aqui. E a gente vai estudar o código-fonte. Vamos lá. Eu vou aumentar aqui, dar um zoom para vocês conseguirem ver direitinho. Eu tenho aqui o filter de novo. Eu tenho o import do log, system file, tempo file do time para tempo, aqui para print. Aqui o task que a gente vai usar. E aqui o externo, o Python Operator, o Python Virtual Operator, né? E ele vai verificar se o virtual env está instalado, né? Ele vai pegar o log aqui, ele vai pegar o path para o binário do Python, vai pegar o BaseD, que é o tempdir, e vai definir uma função aqui Python, que a gente chama de pass. Essa função, gente, no fim vai poder ter o código Python que você quiser, tá bom? Aqui eu tenho o nome da DAG, que é o exemplo de Python Operator. O schedule não está definido. Inclusive, tarefa aí para vocês fazer com o schedule.
ele começa aqui do 1 de 2021 e o ketchup tá para false. Se eu botar para true, ele começa a executar várias vezes. Eu tenho uma primeira task, né? E é legal que a gente começa a ver aqui o task com anotação. Que anotação é usar o task. Ele já diz que isso aqui é uma task, tá? A task é print contest, que ele vai imprimir os parâmetros que eu tenho. E vou imprimir esse DS aqui, né? Esse DS que, na verdade, ele está como none aqui, né? Tá? Na verdade, vai ser passado como parâmetro, que é o contexto, né? Aí ele vai rodar, ele vai chamar esse print contest aqui, ele vai criar uma task chamada log SQL query, que ele tem um query aqui que é esse SQL sample, é o sample.sql, e aqui ele tem esse método, né? É outro método Python, tá? Aí ele cria o log SQL, aí ele vai rodar isso aqui 5 vezes, né? Ele vai ter essa def aqui, que é o mySleep function, tá? Que ele recebe um random base, dorme por um tempo. Aí ele cria esse sleep task, né? Ele criou outra task com esse mySleep function, tá? Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai rodar o run this, o log SQL e o sleep task. Ele definiu aqui como é que ele vai rodar esses três. Ele vai ver se o virtual env, se não tiver instalado, ele vai dar um log warning. Se tiver instalado, ele cria uma task para o virtual env, né? Que aí ele chama aqui dentro do virtual env o time. Aí tem um código Python aqui, né? Que ele imprime red, green, team, dá reseta os estilos, faz um for, chama o virtual env e aí que ele vai dizer, ó, eu vou executar primeiro o sleeping, depois o virtual env. Aí ele tem outra task chamada callable external Python, que é para chamar um Python externo, tá? Certo? Que ele é um print, outro print, um for e um finish. Aí ele cria essa task, né? Certo? E aí ele cria esse operator aqui. O operator ele vai executar um comando, ó, com Python, o binário do Python. E ele vai chamar o que comando? O X, que é um métodozinho, que eu não sei se vocês se lembram, que eu defini lá em cima. Eu sei que esse código é um pouquinho mais complexo, né? Tá? Mas é justamente eu trouxe o mais complexo para vocês verem como fica. Tá? E eu tenho esse virtual env operator que ele vai usar essa biblioteca do Python que é o Colorama rodando aquele X, tá? E aqui ele vai dizer a ordem de tudo, né? O run this, o external classic, o external Python task e o virtual classic. Vamos lembrar que é o run this, né? O run this, vamos voltar aqui para cima, né? Run this é o print contest, que é esse task aqui, né? É basicamente isso, o run this. O external classic, vamos voltar aqui. External classic, que é o run this, né? Que ele definiu. Vamos ir atrás do external classic, tá? Deixa eu procurar ele aqui, vou encontrar para vocês. Ó, external Python task, que é o callable. Aqui tem o external classic, né? Que é esse operador do Python, que é o external Python classic, ele roda o Python, o método X, tá? Ou seja, qual é o método do X? É esse método xzinho lá em cima. Cadê? Dfx. Que não faz nada, né? Que não faz nada. Você pode botar alguma coisa lá. Aí o external Python task e o virtual classic, que é esse cara aqui. Então ele define a ordem. Vamos ver lá como é que ficou o gráfico, né? Eu posso subir aqui, ver o gráfico, né? Então, ó, aqui como é legal. Eu tenho um print the constants, o log SQL query, que vai ter essa tasks aqui, né? E aí chama o virtual env. E do external Python, que ele chama external Python aqui, ó, external Python class, que chama esse cara que chama virtual env, tá? Ou seja, a ordem é print context, né? Depois log query, depois print external classic, né? Então se você ver aqui, ó, print context, né? Primeiro, né? Vamos lá no código de novo. Vamos no código de novo. Vamos descer aqui, né? Para ver até o final. Run this. Quem é o run this? Vamos lembrar quem é o run this. Run this. É o print contest. Então, é o primeiro lá, tá batendo, né? Ok? O run this é o print contest. Então, vamos voltar lá para o gráfico. Tá? Vamos voltar aqui. Print contest. Depois aqui eu tenho o log SQL query, né? Então, vamos lá no código de novo. Quem é o segundo cara aqui? Vamos relembrar. Deixa eu descer aqui para ver.
é o external classic, né? E o external classic, ele retorna esse x, tá? Deixa eu só ver onde é que está chamando o log SQL query, né? Só para a gente ver aqui, para a gente ver onde é que ele entra ali, né? Ó, log da SQL, que é o log SQL aqui, né? Deixa eu ver aqui onde é que ele chama ele. Tá, aqui ó, o run this print contest, log SQL, tá? Até aqui ó, primeiro ele vai executar esse, na verdade, ó, run this, log SQL e o sleeping task. Então, vamos voltar lá pro gráfico, né? Run this, log SQL e o sleep task, tá? E o sleep aqui, ó. Os três, né? Um pouquinho em paralelo, né? Na verdade tem vários, né? Ok, então se você for pro código aqui, vamos lá. Vamos voltar. Run this, log SQL, sleep task. Tem vários porque eu fiz um for aqui, né? Aqui eu fiz um for, como eu fiz um for, tem vários, tá? Aí vamos voltar lá para o nosso gráficozinho. Vamos tentar explicar cada parte do gráfico. Se a gente voltar aqui, run this, log SQL, os sleeps. Depois ele vai para o external Python Classic, né? Por que ele vai para aí? Vamos lá. Por causa run this, aí é o segundo, é o último aqui a ordem, né? External Classic, external Python Classic, Virtual Classic. Então aí explica o resto do gráfico lá, né? Se você voltar lá para o gráfico, run this, external Python, né? Virtual Classic, tá? Então aqui eu posso rodar, que ele dá um pequeno, eu posso estar navegando aqui no gráfico, né? E é isso, tá? Mas deixa eu mostrar aqui outras DAGs interessantes, tá? Eu tenho uma DAG muito interessante também, que é a de grupo, né? De grupo. Vou mostrar o código aqui para vocês. Ó, eu tenho os imports iguais, né? O bash operator, empty operator, a gente não faz nada. É o empty operator vazio e o task group. Aqui tudo igual. Aqui eu tenho um empty operator, aí eu crio um task group chamado sessão 1 com todas essas tasks, né? E a task 1 vai chamar a 2 e a 3 em paralelo. E eu tenho um task group chamado sessão 2, né? Que vai ter todas essas tasks e vai chamar task 2 e 3 para depois a 4, né? E aí eu tenho o end operator, onde eu chamo o section 1, que é o grupo 1, o grupo 2 e o end, que é esse cara aqui, né? Aí eu defino aqui. Vamos dar uma olhada lá no gráfico, né? Vamos ver aqui. Section 1. O Section 1 tem as suas próprias tasks, né? Aqui, ó. Bacana, né? Task 1 chama 2 e 3. E o 2, vamos tentar abrir aqui. Ó, aqui eu tenho o Task 1 e aí eu tenho uma parte 2 aqui, que é a Task 3 e 2, que chamam a 4, né? Certo? Ou seja, aqui tem um grupo 1 e um grupo 2, tá bom? Tá, vamos lá, vamos prosseguindo, tá? Espero que vocês tenham acompanhado até agora. Vamos lá. Eu sei que às vezes o assunto às vezes se torna um pouco complexo, mas com o tempo vocês vão acompanhando. Dentro do Airflow tem um conceito chamado short circuit ou curto-circuito, que basicamente é eu fazer um condicional para execução da minha task, né? Se vocês observarem bem no exemplo ao lado, eu tenho check quality task, né? Maior, generate report task, ou seja, primeiro eu checo a qualidade. E eu chamo um método ali, na verdade eu tenho um check quality task que tem um operator chamado short circuit operator, tá? Que ele chama basicamente o método do Python, que é o check quality, que checa a qualidade, né? Se a qualidade for ok, retorna true ou false. Então, é um condicional para a execução da minha task, né? Eu verifico se ela tá adequada, e ela estando adequada, eu executo apenas se o condicional passar, tá? Então, você pode inserir condicionais na DAG de vocês, tá? E isso é bem bacana. Vamos prosseguir, né? Eu vou mostrar um exemplo do short circuit aqui na prática, né? Vamos lá. Eu vou aqui na raiz. Vamos pegar aqui o exemplo de short circuit, né? De curto-circuito. Short circuit operator, tá? Então vamos lá. Vou mostrar aqui o grafo. Eu tenho uma condicionais aqui, né? Vamos tentar enxergar aqui. Tem uma condicional, se for true, ele executa o true empty operator, true 1, true 2.
Se for false, ele executa esses aqui. E eu tenho uma task 1, que é o empty operator, que depende desses short circuit operator, né? Se ele for ok, ele executa o empty operator aqui e tal. E ele executa em paralelo essa task 2, task 3, task 5 e task 7. Tá bom, vamos lá. Vamos ver o código fonte disso aqui. O código. Vamos lá. Eu tenho a minha DAG, né, o ketchup false. Primeiro condicional true, short circuit operator, e aí ele tá colocando como true, né? Sempre vai passar isso aqui. Lembrar que esse Python callable, ele pode chamar uma função do Python, uma função que você definir. Condicional false também aqui. Aqui eu tenho um ds true, né, que é igual a um empty operator, né? Na verdade ele faz várias operações aqui, ó. Faz um for, tá? Para quem conhece Python, sabe que isso aqui é um for. Tá? Aí eu tenho dois condicionais, aí ele está fazendo assim, ó, task 1, task 2, task 3, task 4, task 5, task 6 é igual a esses empty operator, tá? Ele criou essas tasks. O task 7 é igual a esse empty operator, tá? E ele coloca uma regra aqui, ele só vai executar o task 7 como all done, ou seja, tudo para trás dele terminou. Cria esse short circuit operator aqui também, e aqui ele monta tudo, né? Ele faz o task 1, depois o task 2, o short circuit, depois o 3 e 4 juntos, o 5 e 6 em paralelo e depois o 7, né? Que é aquilo que a gente tem no gráfico. Lembrar que ele define isso aqui, né? E ele define esses dois aqui, né? Aqui, ó. Esse chain, ele define uma sequência também, gente. É a forma de definir uma cadeia, né, de tarefas. Então, ele define esses 1, 2, 3 cadeias aqui. Se você olhar lá no grafo, vamos lá no grafo lá. A gente tem 3 cadeias aqui, ó. Essa e essa, tá? Ok? Então, é um exemplo de short circuit, né? Vamos prosseguir, né? A gente já viu o mundo aqui, tá? Bash operator. Vamos ver aqui branch labels, tá? Branch labels. O que é que o branch labels faz, né? Eu vou aqui no código. O branch labels é simples, né? Ele cria aqui vários empty operators, né? E ele diz assim, ó, eu tenho um ingest, que é esse, o analyze, que é esse, e o check, que é esse aqui. O check, se eu tiver no errors, né? Ou seja, o label no erro ele salva e vai para o report, ou seja, ele vai para esse e esse. Ou se ele encontrar erros, aí se tiver um label, né, de erro, ele vai para o describe, erro, report, tá? Ok? Então, eu consigo, a partir do label do resultado da execução da task, direcionar a minha execução, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui o grafo, ó. Então, no erros para cá, se achar erro para cá, né? Se eu executar aqui, ó, se ele tiver um e-mail aqui, é meio erro, né? Aqui, ó. Cadê? Describe integrity, e-mail erro, save report, né? Então aqui está forçando um erro. Ele está passando por esse branch aqui do erro, né? Se a gente ver lá no log, vamos ver aqui o log dele aqui. Aqui, ó, ele executou graph data. Beleza. Deixa eu ver aqui também nas execuções, né, do calendário. Tá, ó, verdinho, verdinho. Sucesso, né? E aqui o grafo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos prosseguindo, né? Depois mandem as suas dúvidas que eu faço outro vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos prosseguindo. Bom, gente, outro comando muito importante aí do Airflow é o Day of Week Operator. Você pode definir os dias da semana, o dia... eu quero dizer que essa DAG execute na segunda. Não, eu quero que execute na quarta. Não, no sábado. Tá? E aí eu vou mostrar uns exemplos aí do Branch Day of Week Operator. Vocês podem ver aí do lado que eu tenho Weekday igual a Monday e ele vai executar na segunda. Ou Weekday igual a Saturday ou Sunday, ele vai executar no sábado ou domingo. E aí lá no final ele bota ó, Empty Task 2, Branch Wicket, e aí depois Empty Task 3 e Empty Task 4. Né? O Branch Wicket lá ele executa nos sábados e domingos, né? Lá. Tá? Ele cria lá um branch, né? E ele cria um branch wicket, né? Sendo que o branch lá ele diz que é o empty task 1 e empty task 2 em paralelo, né? Ok? Vamos lá, eu vou mostrar isso em execução aqui no Airflow. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos lá, vamos mostrar aqui o Day of Week Operator funcionando aqui, né?
Vou aqui no Airflow, tá? Vou pegar aqui exemplo e Day of Week Operator, né? Deixa eu pegar aqui, porque ele tem o exemplo Branch Day of Week Operator, né? Date Time Operator, tem vários aqui, ó. Tem esse Date Time, deixa eu mostrar ver se é esse aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui o código. Vamos lá. Vamos ver esse aqui primeiro, né? Ó, o datetime é bacana, tá? O datetime, ele diz a data máxima e mínima, né, que ele vai executar aqui, ó, certo? Ele dá um target upper e o lower, esse bit time operator, e ele vai executar esse condicional, né? Ou seja, dentro desse limite de data, né? Ou seja, ele só vai executar desse limite de data aqui. Então, aqui também ele coloca outro date in range, date outside, ele coloca outro branch date time operator, outro limite, né? Tá? Só que aqui ele coloca o dia, né? Do dia 0 ao dia 15, né? De primeiro dia do mês, date range, date outside, tá? Cria um segundo condicional e aqui ele cria outro branch date time operator, onde ele dá as datas aqui, né? Do dia 15 a 14, né? E aí, ó, você pode olhar no gráfico aqui, né? O date in range, o date outside range, ele vai fazer isso, né? Ou seja, se ele tiver na data, ele faz isso. Se ele tiver date fora da data, ele faz o outside range aqui, ó. Se você vê o outside range aqui, vamos ver o outside range, né? Cadê? Tá aqui, ó. Date range, date, que é esse cara aqui, ó. Tá? Ok? Então, o condicional 2, ó. O task 12, date range, e o outside range, né? Aqui, ó. Ok? Então, esse aqui ele executa a task se for true, né? Date in range. Se for false, ele executa o outside range. Tá, vamos ver alguns exemplos com data aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Branch date time operator, no DAG operator. Tá, o que mais? Vamos lá. Short secret, skip DAG. Weekday, tá o que eu estava procurando, né? Vamos lá no código. Ó, se você olhar aqui no código, ele cria os tasks, né? Esse cara vai rodar na segunda, esse aqui vai rodar no sábado e domingo, né? E aí ele cria um branch que tem um empty task 1, empty task 2, que é esses dois aqui, tá? O 3 e o 4, né? Que mais? Vamos lá. Aí o branch wicket, né? Que é esse aqui. Pronto. Esse branch wicket é esse aqui, ó. Ele roda no sábado ou no domingo, né? E eu tenho um branch, né? Deixa eu ver se ele chamou o branch aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. O branch ele vai rodar, só que ele vai rodar isso aqui só na segunda, ou seja, esse task 1 e 2 aqui, ele vai rodar só na segunda, né? Ok? Vamos ver o gráfico aqui. Dependendo do dia da semana, ele segue uma rota diferente, ó. Tanto que aqui ele executou só aqui o false, né? E aí ele executou make weekend short e o break weekend. Aqui, esse que ele não executou do meio da semana, né? Porque eu tô gravando aqui no fim de semana. Tá bom? É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e vamos prosseguir, tá? Vamos lá. Ok. Vou falar um pouco agora de sensor. Basicamente, o sensor dentro do Airflow é um operador que avalia se uma condição é bem sucedida ou não. Tá? Então ele olha se algo foi bem sucedido, né, e verifica. Tem vários tipos de sensores que eu vou mostrar aqui. Tá? Dependendo do tipo de sensor, ele faz uma checagem diferente. Tá? Então você tem a opção de usar vários tipos de sensores. E aí vamos lá, vamos ver alguns exemplos de sensores. Por exemplo, vocês estão vendo aqui é o Time Delta Sensor, né, ou Time Sensor. Ele pode verificar se a aplicação startou imediatamente. Você pode definir um timeout, por exemplo, ele tem T2 igual a Time Sensor. Eu posso definir um timeout, né? Que mais que eu posso fazer, né? Eu posso usar um Bash Sensor. O Bash Sensor ele verifica se, por exemplo, se uma operação Bash executou com sucesso, né? O Bash Sensor, ou seja, se um Bash Operator deu certo. O File Sensor verifica se tem um arquivo, né, naquele, ou então se tem um arquivo lá naquele diretório, né, um diretório temp, por exemplo, tá? Então são sensores, eles fazem verificações,
tá? E aí, eu posso também usar a API do Flask, né? Como você botar @task, já viu isso? Eu posso usar o @task para definir que aquele método do Python, do Flask, não, é Flow, né? Aquele método do Python é uma task, tá? Bom, eu posso usar isso, ó, @task defload, @task transform. Quando eu tenho múltiplas saídas, eu tenho que definir lá dentro do @task múltiplos outputs, como vocês estão vendo ali, igual a true, né? E agora, gente, para finalizar essa parte da aula, dessa aula agora, sei que essa aula está extensa, né? A gente está dando um review geral do Airflow. A gente vai ver um exemplo de sensores, tá bom? A gente vai dar vendo esse exemplo de sensores e aí vai estar finalizando essa aula, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos lá, estamos chegando no final aqui do nosso curso, né, dessa parte, né? Vamos lá. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o sensors, né? A parte de sensors. Então, aqui, vamos lá. Eu vou aqui no código-fonte. Eu tenho a mesma coisa de sempre, né? Não vou passar muito tempo aqui, mas a gente tem aqui, ó, o Day of Week Sensor, que ele verifica o dia da semana, o Time Sensor e o Time Delta Sensor, né? E aqui eu tenho o síncrono e assíncrono, né? O que é assíncrono? Comunicação síncrona é aquela que você faz com, por exemplo, no telefone. Você tá esperando a coisa naquela hora. O assíncrono não, é o e-mail, né? Você manda uma comunicação, você pode receber essa comunicação daqui a um tempo, tá? Ele cria esses dois métodos, né? Um que vai dar certo e outro que vai dar errado, de propósito. Cria a DAG. Aí ele cria um Time Delta Sensor, né? Ele vai esperar por alguns segundos, 2 segundos, né? Certo? Vai esperar 2 segundos, né? Para verificar o sensor começar a executar. E aqui ele basicamente é assíncrono, ele espera alguns segundos, né? Depois de 2 segundos, ele espera alguns segundos ainda para verificar se a execução aconteceu. Aqui ele verifica se se a execução é imediata, né? Ele dá uma data. Aqui é o time sensor, né? Ele verifica um timeout, ou seja, ele verifica um timeout de 1 segundo para verificar se falhou ou não, né? E aí aqui é o tempo, né? Que ele vai verificar. É a data de hoje, agora, né? Mais 1 hora depois, né? Aqui é outro sensor assíncrono, outro sensor assíncrono. Esses aqui são legais, são os batch sensor. Ele verifica se o comando foi 0, né? Ou seja, no bash, um comando bem sucedido, ele retorna o código 0. Aqui ele verifica se falhou, né? Se o comando foi 1 aqui. Se o soft fail, né? True. Aqui ele verifica se foi removido o arquivo, né? Aqui, ó. Na verdade, ele vai fazer. Na verdade, assim, ele não verifica, né? Se é um bash operator, ele vai fazer, ele vai remover o arquivo. E aqui ele verifica se tem um arquivo lá, né? Aqui o bash operator, ele vai fazer o que aqui? Ele vai dormir por 3 segundos, né? Criar um arquivo. Aqui eu tenho um Python sensor para verificar se o método retornou true, se funcionou. Aqui é outro Python sensor para verificar se o método retornou false, por isso que ele bota o soft fail true. Ele dá certo se for false, né? Aqui é o dia da semana. Ele vai verificar se não é segunda, né? Aqui é um bash operator e aí ele vai começar aqui, ó. Ele vai botar uma regra que nenhum deve falhar. Aí ele começa essas 4 tasks, vai chamar o TX, né? Os 5 e 6 chamam o TX e aí vai. Que aí eu tenho esse gráficozinho aqui, né? Bem complexo até, né? Com vários sensores, né? Chamando aqui, ó. Certo? Aí já executou, né? A gente consegue ver aqui no calendário. Cadê aqui? Não executou, perdão. Eu vou executar agora. Eu vou executar esse cara agora. Como ele não está agendado, eu vou ter que executar no braço. Então, vamos lá, né? Dos sensors, né? Vou lá. Vou executar no braço aqui. Deixa eu só diminuir o zoom um pouquinho para aparecer o botão de execução. Pronto. Vamos ver aqui executando. Uhum. Ele vai estar executando aqui. Ó, amarelinho. Executando. Vou clicar aqui, ó. Tá rodando, né? Eu consigo clicar aqui. Ó, tá rodando. Certo? Ele tá aqui. Esse aqui, sucesso, né? Sucesso aqui. Esse aqui, vamos ver aqui.
ver como é que tá. Ó, esse aqui tá parado, né? Tá em fila, né? Queued, tá em fila, tá rodando esse aqui, ó. Timeout after second date. O file sensor tá schedulado aqui, tá esperando, né? Esse aqui já rodou, ó. Wait for some seconds, né? Ele tá rodando aqui, ó. Esse cara aqui. Então ele tá rodando, ó. 32 segundos rodando aqui. Você consegue ver a execução aqui da tua DAG, né? Ó, time sensor, timeout after second date in the future, né? Então ele tá rodando aqui, ó. Esse running. Esse aqui já rodou, tá? Esses aqui estão em fila. Ó, esse aqui já rodou também, que é para rodar imediatamente. Ó, ele já tá rodando o outro aqui, ó. Aqui esse deferred, não, o sensor não passou, né? Não funcionou, tá? Esse aqui skipped, ele basicamente ele não vai executar, tá? E aqui vamos ver o que ele tá rodando esse aqui, né? Ele vai esperar que o sensor falhe. After 3 segundos, tá rodando, né? Tá rodando aqui. É um bash sensor, tá vendo aqui, ó? É um bash sensor. Tá rodando. Deixa ele terminar de rodar, né? Tá executando aqui. E aí ele vai executar cada sensor aqui até ter o bash operator, né? Que é print date, que ele vai printar a data, né? Ó, ele ainda tá rodando esse aqui, né? Ok. Você consegue ver aqui o que estão esquedulado, o que é que já rodou, o que é que tá esperando. Ó, esse aqui tá esperando, né? Esse aqui tá esperando. Tá? Os sensores eles rodam a partir da forma que tu agendou aqui, né? Esse aqui ele falhou, né? Skip it, ele não passou aqui o sensor, tá? Vamos ver o que ele tá rodando agora. Deixa eu ver. Success, ele vai adaptar esse File with Timeout Sensor, né? Ó, tá rodando aqui, ó. Tá? Ok, tá no processo de executar. E aí ele vai fazendo isso até o fim, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que é muito assunto, né? Vocês têm que revisar, rever as tags, tá? E a gente vai fazendo outras aulas com Airflow. Postem as dúvidas nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, né? E vamos prosseguindo, tá bom? Até mais. Um abraço a todos.